diagrama de fases de uma substância pura é esse. Ele trabalha com relação entre o eixo Y, pressão, e o eixo X, que é a temperatura. Ele nos mostra quais são as fases em que a matéria vai se apresentar, dependendo dos valores de pressão e temperatura. Temos a região sólida, líquida e gasosa. Esse ponto no centro nós chamamos de ponto triplo. Ele representa uma situação de equilíbrio térmico para os três estados físicos. Temos as três fases ao mesmo tempo. O segundo ponto que temos no gráfico é o ponto crítico. Ele vai representar o limite da temperatura. A partir dele, o estado gasoso não pode mais ser chamado de liquefeito pelo aumento de pressão, passando a ser chamado de fluido supercrítico. Conseguimos calcular a pressão dos fluidos a partir do módulo da força dividido pela área. A curva de fusão representa a transição do estado sólido para o líquido. Existem dois casos, quando o volume aumenta e quando o volume diminui. Neste primeiro caso, o aumento da pressão tem como consequência o aumento da temperatura de fusão. Já no segundo caso, o aumento da pressão tem como consequência a diminuição da temperatura. Já a curva de vaporização é a representação gráfica da temperatura que atua sobre um líquido em função da temperatura de ebulição. Cada ponto desta curva representa uma situação de possível equilíbrio entre o líquido e seu vapor. A curva de sublimação representa uma situação de equilíbrio entre o sólido e o vapor. Um ponto nesta curva pode estar no estado sólido, no estado de vapor, ou sendo uma mistura dos dois estados. Vapor saturante é a situação de equilíbrio dinâmico entre o líquido e seu vapor. A diferença entre gás e vapor é que gás não pode ser liquefeito por aumento de pressão, já o vapor, sim. Esperamos que esta videoaula tenha te ajudado a entender o famoso diagrama de fases e mudanças de estado.